Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Vinícius Paulino da Costa e a gente está com um projeto maravilhoso nos hospitais, que é o projeto chamado 10 Minutos. Sim, durante 10 minutos vamos passar um conteúdo relacionado com controle de infecção hospitalar. Vamos, portanto, trabalhar não apenas coisas de infectologia e enfermagem, mas também coisas de comportamento, ok? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre mudanças. O como é difícil ter mudanças, não é? E vamos então a fundo entender como funciona essa dinâmica. A mudança pode ser a nível cognitivo. Você sabe que tem que mudar, meu Deus, mas você não muda. Você já leu livro, já teve aula, já teve palestra, mas não adianta, porque ela só está no nível cognitivo, como a gente vai trabalhar. Agora, o segundo nível de mudança é a nível emocional, psicológico. Essa mudança já tem um poder maior do que só saber. E o último nível de mudança é a mudança física, quando eu instalei a mudança no meu corpo. Ok? Então, essa mudança se passa por 3 fases, como vamos aprender hoje. Agora, toda mudança e todo aprendizado, ele é muito mais do que um simples desafio. Olha o que Carl Jung fala. Aqueles que não aprenderam nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto forem necessárias. O que você nega lhe domina e o que você aceita te transforma. Então vamos para as mudanças. A gente sabe que o conhecimento é obstrutivo à ação, já dizia o grande estudioso Bert Helling, da Alemanha. O bom conhecimento é aquele que tem que ser aplicado, que você coloca para ação, e assim vai ter força. Você sabe o que tem que fazer aí no hospital, mas se você não faz, só está no nível superficial. E esse nível superficial não vai gerar mudança de comportamento e não vai gerar mudança na assistência que você presta aos pacientes que vão estar aí no hospital. Então olha só que legal, a cognitiva, como eu falei, é só intelectual, a força é nula. Devemos aprender da maneira correta, é claro. Vamos dar um exemplo. Eu sei tudo sobre os malefícios do cigarro. Já estudei, já vi na televisão, já vi no YouTube, mas eu não paro de fumar, ok? Isso é o cognitivo. Vamos para o 2, emocional. Como funciona a mudança do ponto de vista emocional? É quando se permite ser provocado pelo ensinamento. É uma provocação que nós conectamos ao essencial. Aquilo que mexe com a gente é aquilo que abala. Aí o campo emocional começa a se abrir, avançando para o nível próspero da cura, que é o físico. Vamos dar um exemplo então do exemplo do cigarro. Cognitiva, eu sei que tem que parar de fumar, mas eu não paro de fumar. Agora, o emocional é quando, por exemplo, você estava com uma dor no tórax, ou estava tossindo intensamente, e de repente você faz um raio-x, aí o médico te passa para fazer uma tomografia, tem uma imagem no pulmão, e você descobre que tem um câncer de pulmão. Vai para a cirurgia, faz quimioterapia, radioterapia, aí complica, faz um atráqueo, aí você sai. Aí eu te pergunto, foi um abalo emocional tão grande, um aprendizado, um desafio, que provocou sensações dentro do seu coração que você não quer mais fumar. Aí essa coisa que era só de conhecimento cognitivo, de eu saber que não devo fumar, passou para ser emocional e agora passou a ser físico, comportamental. É quando a transformação se dá no corpo. E esse é o caminho. É aí que se instala uma nova programação. A força disso, de mudança, é altíssima. Esse paciente, por exemplo, do exemplo do tabagismo, ele, ao sentir o cheiro do cigarro, vem todas as imagens que ele passou do tratamento do câncer de pulmão. O que ele vai querer fazer? Sair do lugar que tem cheiro do cigarro. Isso que eu estou dando exemplo vale para todos os aspectos, vale para qualquer tipo de comportamento humano. Para todos, seja na sua casa, seja nas suas relações interpessoais e seja também no hospital, ok? Então, cognitiva, emocional e física.
Quanto mais conhecimento e você não coloca em prática, isso não vai adiantar nada. Aliás, só vai atrapalhar. Porque lembre-se de Bert Helling falando que o conhecimento somente sem ação, a força é nula. E você vai acabar ficando confuso, porque você tem tantas coisas para decidir e não toma nenhuma decisão massiva na sua vida. Então, mudança, como eu estava falando, é um reconhecimento daquilo que me limita e me impede a crescer. Se eu sei que aquilo está me limitando, eu tenho que, primeira coisa, fazer o diagnóstico. O que realmente está me impedindo fazer o crescimento? E depois disso, eu preciso mudar minha linguagem. A linguagem cria a realidade. E depois de você entender aquilo que precisa mudar, modificar a sua linguagem interna, você tem que ter uma ação massiva. A ação de o quê? De conteúdo, de atitude. Não apenas ficar falando ou não apenas ficar pensando. Um dia eu vou mudar. Por exemplo, a gente vê muito no hospital pessoas que fazem comportamentos errados, não higienizam a mão, não seguem guidelines, protocolos, sabem que tem que fazer, mas não faz. Então você tem que, primeira coisa, reconhecer que está falho e depois modificar a linguagem e colocar em ação, ok? Isso é importantíssimo e de fundamental importância, ok? Só que as pessoas não querem mudar porque toda mudança tem um luto. Não é fácil mudar, pois às vezes as pessoas estão naquela caixinha, naquela zona de conforto, na qual as pessoas preferem ficar lá. Porque modificar, vou ter que primeiro fazer um diagnóstico, pode ser que doa, você está acostumado a fazer errado. E isso, para você que mexe com outras pessoas na área da saúde, é complicado, porque você pode, direta ou indiretamente, afetar a vida de uma pessoa. E não existe dor maior do que a dor de se olhar e perceber que você precisa mudar. E às vezes criamos imagens na nossa mente, chamadas imagens mentais, na qual o seu ego cria uma imagem, uma identificação, e você passa a identificar com aquilo que você acha que é o certo. Aí tem que vir uma pessoa de fora e falar assim, vamos mudar seu comportamento. Mas isso só vai ter força se você olhar para dentro de si. Por isso que dói olhar para dentro de si e modificar o comportamento errado, principalmente dentro do hospital, ok? Esse treinamento dura 10 minutos e normalmente no hospital a gente para aqui com 8, 9 minutos e a gente pede uma consolidação, que eu vou deixar exemplos de consolidação. Como é que a gente faz isso? Com a seguinte pergunta: o que você aprendeu? Muito obrigado, espero vocês na nossa próxima aula. Grande abraço. Esse momento foi para que nós pudéssemos ter a compreensão de que não é apenas saber, é praticar aquilo que se sabe. Foi isso que eu aprendi agora.